paz do Messias de Israel. Prazer a todos, o meu nome é Israel e eu quero aqui poder falar com vocês muitas coisas sobre a palavra de Deus. Primeiramente, eu gostaria de falar aqueles assuntos, as revelações que o Pai dá, mas que muito poucas pessoas compreendem. Por quê? Porque muitas não meditam na palavra do Senhor. Antes, meditam em quê? Em leis, em doutrinas de homens. Então, essas doutrinas tiram foco, como diz a palavra, que os homens adoravam, buscavam o Senhor apenas de palavra, mas o coração deles estava longe, porque eles obedeciam o Pai baseando-se em mandamentos de homens, e isso fazia com que eles se afastassem de Deus. Então é sobre essas coisas que a gente vai falar. Eu quero passar para todas as revelações que o Pai tem me dado e tem me instruído, porque o verdadeiro ensino, a verdadeira instrução, ela vem do Pai e não de livros de homens, porque os homens têm exercitado a sua mente aonde? Em livros de outros homens. E não é isso que o Pai procura. O Pai procura aqueles que escutam a sua voz, como foi dito a Pedro: bem-aventurado és tu, ó Pedro, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelaste, mas o meu Pai que estás no céu. Então é assim que o Pai ensina seus filhos. Aqueles que buscam a sabedoria, a esse Ele dá. Então vamos ser como Pedro, deixar que o Pai nos revele a sua palavra. E é assim que eu creio, é assim que eu falo. Então, primeiramente, esse primeiro assunto que a gente vai tratar é a ressurreição. Assunto que foi esquecido por muito tempo. Eu gostaria que a gente entendesse ele, estudasse, meditasse nele, na palavra, para entender com entendimento. Por quê? Porque esse é um tema que não é muito falado aí nas denominações, As pessoas costumam falar muito pouco desse assunto, Você vê e fala-se uma ou duas vezes por ano, e quando fala-se fora de contexto, não se sabe o que está falando, Então é totalmente errado. Então, a gente vai começar a meditar onde? Na lei e nos profetas e nos escritos que foram escritos, onde o Pai fala e mostra a sua sabedoria. Então, através da sabedoria dele, que ele nos revela muitas coisas, são nos pequenos detalhes que Deus vai mostrar para nós o que? As suas revelações, a sua vontade, e ele vai revelar seu Filho nelas. Então as pessoas costumam o quê? A inverter as coisas e não buscar, buscar nas grandes revelações aquelas coisas que o Pai escondeu e botou nas pequenas revelações. Por quê? Porque você deve meditar na palavra dia e noite. Como diz, medita no livro da lei dia e noite, para que te vá bem na terra, para que a gente fale andando no caminho, ao se levantar, ao deitar, e assim a sabedoria vai entrar no teu coração. Então, baseado nisso, eu quero começar a expor a ressurreição um pouco a partir do próprio livro da lei, o livro de Gênesis, e depois expor um pouco no Novo Testamento, para a gente ter uma abrangência, entender um pouco, mas tendo na mente que existe muito mais coisas para se falar, Então eu vou fazer um resumo aí do resumo, de outros resumos, para se chegar, para se entender como um todo. Mas a gente pode começar por aqui. No Messias, a gente vai entender que através dele, quando ele morreu, não foi só uma cabeça que morreu, mas o corpo também morreu junto. Por quê? Por que a gente sabe disso? Porque a igreja é o corpo do Messias. E naquele dia, quando ele morreu e ressuscitou, não foi apenas uma cabeça que morreu, mas o corpo morreu e foi purificado no sangue. E
quando ele ressuscitou, não foi apenas uma cabeça que ressuscitou, mas sim o corpo todo também ressuscitou juntamente com a cabeça. E Deus demonstrou isso aonde? Nos profetas e na lei, e nos salmos e nos escritos. Em toda a escritura estava dando testemunho da onde? Da ressurreição. Por que eu estou falando desse tema? Porque é um tema importante que os apóstolos davam testemunho. Eles pregavam o evangelho dando o que? Testemunho sobre a ressurreição, porque a ressurreição também faz parte do evangelho. E esse é um assunto muito importante que está esquecido no coração e na mente das pessoas. Hoje o foco delas é outras coisas, é buscar aí bens materiais, é essa vida. Mas a ressurreição fala da verdadeira vida, a vida em abundância que o Pai vai dar para os seus filhos. Então é sobre esse tema que a gente vai entender um pouquinho hoje. Então, irmãos, primeiramente, eu gostaria de começar expondo alguns versos que Paulo expôs sobre a ressurreição. Então, ele chegou a entender a ressurreição e ver todas as coisas que ele vai falar mediante a lei e os profetas. Tudo que ele faz aqui e fala, ele teve revelação mediante o que? Ao Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ele estava se formando a partir do que? Do estudo, da meditação, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, ou seja, a palavra de Deus, comparando versos com versos. E mediante a isso eles foram formando o que? As epístolas, as cartas do Novo Testamento. A gente vai ver que Paulo vai falar aqui da última trombeta, mas a gente vai ver que essa última trombeta vai ser falada aonde? Apenas em Apocalipse. Só que Apocalipse não tinha aqui ainda, eles não tinham. Então, Paulo comparava as coisas espirituais da palavra entre si para chegar ao entendimento. É claro, mas isso mediante o Espírito Santo, coisas que foram reveladas a eles e que eles passaram para nós e deram para que nós meditasse e entendesse a palavra. Vamos começar lendo 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, que vai falar o seguinte: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformado seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Então, aqui a gente já começa a ver a exposição de Paulo sobre a ressurreição. Paulo tinha meditação constante, onde ele tinha a mente exercitada na lei e nos profetas. E mediante a isso, ele conseguiu chegar às interpretações. Não ele só, como os demais apóstolos. Então eles perceberam que a ressurreição era falada nos próprios dízimos, na questão das primícias. Ele percebeu que a ressurreição estava ligada a Isaac, a Jacó, e principalmente a Isaac. Ele viu a ressurreição ao terceiro dia. Em Isaac, ele viu isso. E a gente vai entender isso hoje um pouquinho. Isaac, Deus estava apontando em Isaac uma ressurreição em terceiro dia. E Abraão entendeu e creu nessa ressurreição. E a gente vai entender isso tudo, se a gente ter paciência em escutar esse vídeo tudo.
Então eu peço que vocês escutem e a gente vai fazer uma análise desde o início da palavra até chegar a uma conclusão baseada aonde? Desde da lei e ver na própria lei que já falava da ressurreição. Pequenos pontos para a gente refletir. Existem aí muito mais coisas que devem ser levadas em conta, mas por causa do tempo a gente vai analisar pequenos pontos, mas que fazem toda a diferença aí na interpretação. Então, irmãos, eu vou pedir para que a gente analise o livro de Gênesis agora, lá no primeiro capítulo mesmo, na verdade no segundo capítulo. A gente vai ver sobre a formação da mulher. Vamos meditar um pouquinho sobre a criação da mulher, a formação da mulher, e a gente vai ver que tem toda a ligação com o que? Com a ressurreição, com a salvação e com a edificação da igreja. O que diz a palavra? Vamos ler Gênesis 2, a partir do verso 21 até o verso 22. Aí tá, já dá para entender a partir daí. Tem outros versos que podem complementar, mas a gente vai ler essa parte para entender, ok? Fala assim, verso 21. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e o lugar fechou com carne. Então Deus estava tirando uma costela de Adão e fechou o lugar com carne, ok? Depois ele diz: e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher. Olha que interessante, irmãos. Se a gente passar o olho rápido aqui, a gente não percebe, mas meditando na palavra a gente consegue entender. Vamos pensar o seguinte: Adão é quem? É dito que Adão era a figura daquele que havia de vir. Então, quem havia de vir? Cristo, o Messias, Yeshua, havia de vir. Então, um ponto: Adão representava aqui o Messias. Segundo ponto: a igreja é o que? O corpo do Messias, é a carne dele, o corpo dele. E ela é o que? A noiva, ou seja, é a sua esposa, a sua mulher. Então, entendendo isso, a gente já pode tirar duas coisas. Aqui está representando o que? Igreja e Jesus, Yeshua. Agora, vamos meditar nos pequenos detalhes que tem aqui. Como eu falei, os pequenos detalhes dão toda a revelação. Vamos prestar atenção aqui. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem. O que o sono representa? Representa a morte, ou seja, pesado sono sobre Adão. Adão representando Jesus. E depois ainda fala: e este adormeceu. Então a gente está vendo o que? Uma figura de Jesus morrendo. Exatamente. E depois disso ele tirou uma costela, e dessa costela ele formou Eva. Mas a gente tem que entender uma coisa: quando a gente tira uma parte do nosso corpo, quando se puxa, quando se corta, o que sai? Sai sangue. E através dessa costela que saiu com sangue, Deus formou o quê? Formou a mulher. E essa costela é parte do corpo de Adão. Ou seja, está dizendo que o que? Que a mulher foi formada da onde? Do corpo de Adão. Representando o quê? Que a igreja está sendo o quê? Ou seja, a mulher está sendo edificada onde? Na costela, que é carne, com o sangue de Adão, de Cristo, sendo edificada nesse sangue, né? Ou seja, o corpo dele está sendo edificado, a esposa dele sendo edificada no sangue e no corpo, né? Que é a costela. Então a gente está vendo que ela só pode ser edificada através do sangue e do corpo. E isso aonde? Através da morte dele, ou seja, dele dormindo. Então esse dormir representa a morte do Messias. E através da sua morte, no seu sangue, é que a igreja é edificada, na sua costela com sangue. Edificação pelo sangue com a costela, que é o corpo. Então Deus
estava dando testemunho que antes mesmo do homem pecar, antes mesmo de ter entrado o pecado no homem, Deus já estava dando testemunho do que? Da salvação pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Ou seja, pela presciência dele, ele já sabia de todas essas coisas e estava demonstrando isso, dando testemunho da salvação debaixo do nariz da serpente. A serpente viu todas essas coisas, mas não entendeu, não compreendeu. Então, baseado nisso, a gente pode compreender que o quê? Que Deus já estava dando testemunho desde a criação do homem, que o homem seria salvo pelo quê? Pelo sangue, né? E Paulo e os apóstolos entenderam que estava falando ali do quê? Estava falando da igreja, que a igreja estava sendo edificada através daquele sangue. E depois de tudo isso, a gente vê o que? Uma figura do Messias ressuscitando, quando Adão acorda do sono. Então isso é um testemunho. Existem muitos outros testemunhos como esse em toda a Escritura, mas que por hora a gente vai meditar nesse, ok? Então, outra coisa que a gente pode ver, um outro ponto interessante, é a questão do sol, da lua e das estrelas. Deus também colocou como testemunha da ressurreição e morte, né? Morte do Messias e ressurreição dele. Como é que a gente vai entender isso? Primeiramente, o que é dito sobre o Messias? Que o Messias é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Deus quis mostrar isso aonde? Através do sol, porque o sol ele ilumina, é uma luz, então ele ilumina a terra, ele ilumina os homens, né? De uma forma, vamos dizer assim, literal. Então ele ilumina, ele traz luz para a terra. Então quando o Messias esteve na terra, é como se ele estivesse no sol, como se ele fosse o sol e iluminou todo mundo, né? Ou seja, deixou de ser noite, porque aquele período que ele teve na terra era como se o sol tivesse a brilhar sobre a terra, iluminando os homens. Então Deus mostrou isso no sol. Quando o sol nasce, ou seja, está vendo que é luz iluminando todos os homens. Porém, ele diz que o quê? Que os apóstolos, os discípulos são que luzeiros na noite. Então o que a gente tem como luzeiros na noite? A gente tem o sol, a gente tem as estrelas, a gente tem a lua e a gente tem as estrelas. Mas vamos pensar o seguinte: as estrelas e a lua não podem aparecer sem antes o quê? Sem antes que o sol morra. O sol nasce, quando o sol nasce, ele ilumina tudo. E depois, quando ele morre, vem a escuridão. Mas vem o que? As estrelas e a lua. Lembrando que o que? Que a lua, ela transmite, ela passa a luz que vem do sol, ela reflete a luz que vem do sol. Mostrando o que? Que nós somos representações, na verdade, aqueles astros, aquelas coisas, elas são representação do que? Dos discípulos do Messias, que são como luzeiros na noite. E a lua, ela reflete a luz do sol, ou seja, os discípulos refletindo a luz que vem do Messias. Então Deus mostrou que isso só seria possível através do que? Da morte do Messias. Ou seja, através da morte dele, nós recebemos depois o Espírito Santo. E isso, ou seja, está refletindo que é a luz de Jesus, a luz de Yeshua, nós refletimos a luz dele. E os homens enxergam o quê? Uma luz, ainda que menor, enxergam uma luz que reflete do sol. Ou seja, então pela morte do sol que se vê o quê? Os luzeiros no céu. Deus estava mostrando isso ali. Então é um testemunho interessante que a gente tem que parar para analisar, ok? Então, mas tem muito mais coisas que por motivo de tempo a gente não vai ter como ver aqui, mas que poderia ser analisado, né? E agora, depois que a gente entendeu esse testemunho em Adão, no sol e na lua, a gente vai entender o testemunho mais interessante, onde a gente vai ver a ressurreição e o próprio Pai entregando seu Filho para se fazer o sacrifício. Assim como uma figura de Deus entregando seu Filho para fazer o sacrifício. É o testemunho mais impressionante que a Escritura vai dar.
Deus testemunhou em todos esses elementos o seu Filho. Filho que viria o quê? Pelo seu sangue salvar a humanidade. Se eu e você hoje somos salvos, né, é pelo sangue do Messias, né, que te limpou do pecado. E Deus mostra isso aonde? Nos seus escritos, que a gente vai ver agora. Em Gênesis 22, a gente vê que Deus põe à prova Abraão. Ele prova Abraão para ver se ele tinha fé. Abraão dá uma obra de fé, faz uma obra de fé. Ele crê, ele valida a sua fé, né, com uma obra de fé. Então a gente vai ver um testemunho impressionante na Escritura que vai dizer o seguinte: fala assim, a partir do verso 1: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, que também é representação do Messias, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Está falando em holocausto, está falando de morte. Isaque ia ser oferecido em holocausto, ou seja, ele ia morrer. E ainda fala o texto: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Presta atenção nesse termo. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos até vós. Então, olha que interessante. Deus disse que o filho dele deveria morrer como sacrifício. Sim, o único filho dele. Na realidade ele teve Ismael, mas Isaque é contado como o único. E Deus disse para que ele fosse e sacrificasse seu filho. Então disse para ele: vai até o monte que eu te falei. E esse monte era o Monte Moriá, que por sinal é o mesmo monte onde foi construído o templo. Então, quando ele vai lá ao terceiro dia, ele diz aos seus servos: iremos e voltaremos. Ou seja, iremos, adoraremos e voltaremos. Mas tem um problema. Abraão sabia que seu filho ia ser sacrificado. E ainda assim ele diz: iremos, adoraremos e voltaremos. Abraão estava crendo que o quê? Que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho. Por quê? Porque Deus tinha dito que seu filho ia ser sacrificado. E ainda assim ele diz: iremos, adoraremos e voltaremos. Ele sabia que mesmo que seu filho morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo diante dos mortos. E o interessante é que, se a gente for ver, que dia era esse? Era terceiro dia. Ele voltaria no mesmo dia. Então, a Escritura está dando testemunho de quê? Que Abraão creu numa ressurreição que aconteceria onde? Ao terceiro dia. Como prova e testemunho de que Deus ia dar o seu filho e ia ressuscitar ele aonde? Ao terceiro dia. Porque aquele era o terceiro dia. O dia que Isaac ia ressuscitar, porque ele ia ser sacrificado. E Tiago fala que isso foi contado como sacrifício. Por quê? Isso foi uma obra de fé. Ele creu. Ou seja, ele validou. Porque
se ele não sacrificasse, ele ia estar mostrando que ele não tinha fé, né? Por quê? Porque Deus mandou. Deus falou, vai, tem fé em mim, ainda que eu falei isso, eu tenho poder para ressuscitar teu filho. Então Abraão creu na promessa, na ressurreição. Ele entendeu que Deus era poderoso para ressuscitar diante dos mortos. E ainda tem um outro detalhe muito importante nesse capítulo que fala o seguinte: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, ou seja, Abraão, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Irmãos, aqui é um testemunho impressionante do pai sacrificando o seu filho. Se a gente trocar Abraão por Deus, Isaque por Jesus e madeiro por cruz, olha o que a gente vai ter. Tomou Deus a cruz do holocausto e colocou sobre Jesus, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos, ou seja, Deus levava nas mãos o fogo e o cutelo, né, instrumentos para fazer execução. E assim caminhavam ambos juntos, o pai e filho, representando o pai, que é Deus, e Jesus, e Yeshua. Então aqui a gente está vendo o testemunho do pai ressuscitando, na verdade o pai indo sacrificar seu filho, exatamente como Deus fez com Jesus, para que nós fôssemos salvos. Então, com isso eu finalizo aqui. Espero que todos tenham entendido, né, e que todos nós possamos crescer mais na graça do Senhor. Então, bendito seja o Senhor e bendito seja o seu Filho. Em Yeshua, amém.